Graças a Deus, amém, amados? Eu cumprimento os amados irmãos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início, amados, vamos dar continuidade à palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o nosso posicionamento em graça. O nosso posicionamento em graça. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre Jesus, o Nazareno, e Cristo crucificado. Amados, o tema da palavra de hoje é muito importante para o nosso crescimento em graça. Qual é o tema da mensagem de hoje? Amém. Parte B da mensagem é Jesus ou Cristo ressuscitado. A qual manifestação nós devemos permanecer? Qual manifestação nós devemos pertencer? A Jesus o Nazareno ou ao Cristo ressuscitado? Nessa nova aliança. Então vamos se aprofundar nessa mensagem de hoje, amados. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que já estão aqui conectados pela gravação, amados. Sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo aqui pelas plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook. Amados, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui toda sexta-feira, às 19h30. E estamos também aos domingos, às 19 horas. Amém? Venha nos fazer uma visita. Nós estamos localizados aqui na Ceilândia Norte. Amém, amados? Também nós temos um número de transição. Você que não faz parte desse número, amados, não é um grupo. Nós estamos postando aqui, amados, as nossas programações da igreja, vídeos relacionados ao Evangelho da Graça. Você que não é inscrito aí, só envia um oi lá, que nós estamos te adicionando nesse número, amados. Amém? Então o tema de hoje é uma pergunta. E hoje nós vamos tentar responder essa pergunta, amados. A quem nós devemos pertencer? O alimento hoje é sólido. Então é preciso que você não desconcentre, amados. Fique atento na mensagem, nos versículos que nós vamos postar aqui. Porque a comida hoje é sólida. Porque se você perder um pouquinho do raciocínio, você pode ficar um pouco engasgado. Então vamos entender. A pergunta hoje da nossa mensagem, do nosso estudo: a qual Jesus devemos pertencer? Ao que ressuscitou ou ao Jesus de Nazaré? Esse é o tema da mensagem de hoje. Vamos se pôr de pé? Vamos dar início? Vamos ler a palavra, o tema inicial? Está lá no livro de Romanos, amados. Vamos ler? Romanos capítulo 7, você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir aí Romanos 7, você que não trouxe pode ler também nos nossos aparelhos aí, amados. Romanos 7, versículo 4. Capítulo 7, livro de Romanos, versículo 4, não é isso? Todos encontraram? Vamos ler? Graças a Deus. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Quem recebe, diga amém. Estamos mortos para a lei, não é isso? Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Feche seus olhos aí. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, Pai, reunidos como igreja, em uma só fé, Pai amado. Pai amado, nós te agradecemos também, Pai, por nós fazer parte dessa igreja, essa igreja que está lavada, essa igreja que está purificada pela Tua Palavra, essa igreja, Pai, que está limpa, santificada pela Tua Palavra. Meu Deus, nós rechaçamos também todo entendimento contrário, toda a mente cauterizada pela religião, tudo aquilo que foi imputado, Pai, nos seus eleitos, nós rechaçamos
todo entendimento contrário, todo mecanismo religioso. Pai querido, faz que a sua palavra possa correr pelas redes sociais, pelas essas plataformas, que os seus eleitos possam sentir o contato do teu evangelho, da tua palavra, que a tua palavra possa cair em terra boa, que a tua palavra possa dar frutos, Pai, para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos assentar, amados? Abençoados, salvos pela graça. O chamado da graça, amados, nessa nova aliança, é descansar em Cristo. O chamado do Evangelho da Graça é descansar em Cristo, é descansar na obra da ressurreição. Esse é o chamado da graça, é você desfrutar das grandezas das revelações. Esse é a maior bênção, amados, que o eleito de Deus nessa nova aliança pode desfrutar. Essa é a maior bênção que Deus tem para nós. É o amor de Deus em revelar as grandezas das revelações. Então o chamado da graça é isso, é você descansar. Descansa na obra de Cristo. Descansa no conhecimento, nas revelações, nas grandezas. Certa vez, Jesus falando para os judeus que creram nele, Jesus falou assim, para os religiosos da época. Jesus estava falando para os crentes, amados, para aqueles que estavam dentro das igrejas. Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, amados, como é interessante isso aqui. Jesus não falou para descrente. Jesus não falou, amados, para o ímpio que está lá fora. Jesus falou para aquele povo que servia a Deus. Jesus falou para aquele povo que seguia os mandamentos. Jesus estava falando para o povo que estava dentro das sinagogas, não é isso? Que eram as igrejas da época. O povo que buscava, o povo zeloso pela obra de Deus. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Olha só, amados, como é interessante isso aqui. Jesus está nos mostrando, amados, que a verdade não vem da religião. Jesus está nos mostrando que a verdade não vem da lei, que a verdade não vem dos mandamentos. Presbítero, que é isso? E os 10 mandamentos? Como é que a verdade não vem dos mandamentos? E os 10 mandamentos que o próprio Deus deu para o seu povo? Jesus falou para os mestres da lei, os mestres da palavra, aqueles que vinham seguindo todo aquele mandamento. Se vocês não conhecerem a verdade, vocês não vão ser libertos. Então, amados, por que isso que Jesus falou isso? Porque a lei, ela não santificava. Jesus falou isso porque a lei, amado, ela não aperfeiçoou ninguém. A lei não justifica um homem. O que justifica o homem é a graça. A Bíblia diz lá em Romanos 8, não está no nosso slide, amados, mas no Romanos 8, versículo 3, a lei estava enferma por causa da carne. Só a graça, amados, só o seu sacrifício pôde aperfeiçoar o ser humano, a criação. Apenas a graça. A lei não conseguiu aperfeiçoar. A graça aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Não é isso que a Bíblia diz? Então, amados, o último dos profetas, João Batista, não é isso? João Batista falou assim, a verdade é a graça. João Batista, o último dos profetas da lei, falou assim, a verdade é a graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade veio por Jesus Cristo, amados. Então a verdade está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei, do legalismo, do judaísmo. A verdade está do lado da graça, da fé, amados. Vamos ver isso na palavra? João capítulo 1, versículo 7.
João, capítulo 1, perdão, amados, versículo 17. Pois a lei foi dada por Moisés, não é isso? Por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então o nosso posicionamento em graça, ele é fundamental, amados, para você poder entender a verdade do Evangelho. Presbítero, eu não estou entendendo nada disso aqui que você está falando. Então você está com a mente na lei, um sistema religioso. Vamos se posicionar agora na graça. Vamos se posicionar agora na fé, para você poder entender. Porque a mesma forma que Jesus chegou nos fariseus, conhecereis a verdade, que ela vai libertar vocês, Jesus pode falar também com você. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. E hoje nós vamos ser libertos de uma verdade aqui, amados. Hoje nós vamos ser libertos de um tabu. Há muitas igrejas da graça aí fora, mas estão presas. Há muitos homens de Deus que estão aí fora, mas estão presos. Não estão libertos. É demônios? Não, aqui, ó, liberta aqui, amados, entendimento. E hoje você vai ver que você vai precisar ser liberto daqui, amado, da mente. Então vamos ver aqui. O nosso posicionamento é fundamental. Você se posicionar em graça. Se posiciona aqui, amados, ó. Aqui, depois da cruz. Isso é fundamental. Porque nós vamos aprender que nós devemos pertencer ao Cristo que crucificado, ao Cristo que ressuscitou. Vamos ver aqui o nosso texto inicial. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vamos ler? Vocês também morreram para a lei. Estamos mortos para a lei ou não estamos? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos, para que venhamos dar frutos para Deus. Por que precisamos pertencer ao outro? Nós como eleitos, nós como salvos, nós como reconciliados. Isso é uma bênção espiritual. Essa bênção são suas. Salvação, perdão de pecados, santificação, reconciliação, o selo do Espírito Santo. Isso são bênçãos espirituais. Mas por que, presbítero? Com tudo isso, agora eu preciso pertencer a outro. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui, amados? Abençoados. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever ali as suas cartas, ali no capítulo 7, não é isso, de Romanos, Paulo usa uma metáfora. Paulo usa o casamento, amados, como uma figura. O apóstolo Paulo não está falando de casamento. Paulo está usando uma metáfora. Ele usa a figura do casamento para nos ensinar a nossa relação com Deus. A nossa relação depois da cruz. O nosso posicionamento em graça depois da cruz. Paulo não está falando de casamento. Nós vamos ler isso aqui hoje. Ele está falando da sua relação com Deus. Como você deve se comportar depois da obra da ressurreição. Aonde que você vai posicionar a sua fé depois da obra da ressurreição. Então Paulo está nos ensinando aqui em Romanos capítulo 7. Vamos ver isso aqui, amado? Romanos 7, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 2. Romanos 7, capítulo 7, versículo 2. Vamos ler? Lembrando que Paulo não está falando de casamento, amados. Olha só como é interessante. Paulo não está falando de casamento. Paulo está falando da nossa relação com Deus. Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo ele está apresentando aqui dois maridos. O marido que está vivo e o marido que morreu. Paulo apresenta dois maridos. Vamos entender isso aqui, amados. Vamos ler? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido.
Próximo versículo, versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, está livre da lei do casamento, não é isso? Quem recebe, diga amém. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Amados, vamos entender isso aqui. Quem é o marido aqui? Jesus. Quem é a mulher aqui? A igreja. Olha só, abençoados. Pertencemos a outro. Vamos ler o 4. Assim, meus irmãos, também vós estar mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejamos de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Os dois maridos que o apóstolo Paulo apresenta aqui, amados, são as duas manifestações de Jesus. É Jesus o Nazareno, não é isso? Antes da cruz, e é Jesus ressuscitado, Jesus depois da cruz. Então, amados, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos pertencer a outro, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos pertencer ao Cristo que ressuscitou, e não ao marido que está morto. Você viu aí? Devemos pertencer ao marido que está vivo, porque senão será adúltera. Temos que pertencer ao Cristo que ressuscitou. Então há dois maridos, Jesus de Nazaré e Jesus crucificado. Mas hoje, queridos, abençoados, infelizmente, amados, infelizmente, você vê muitas pessoas de ser, ungidos de Deus. Você vê muitas pessoas dizendo que são pastores ungidos, missionárias, pregadores, presbíteros, apóstolos, mas estão ligados ao marido antigo. Estão presos ao marido antigo. Você vê muitas igrejas, amados, até a igreja da graça, presa a Jesus de Nazaré ainda, amados. Presa ao marido que morreu. Não foram libertas do entendimento, ainda estão presas ali, amados. Você vê muitas igrejas ainda, amados. Por quê? Olha só como é interessante. Jesus de Nazaré, ele era ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré, ele não foi ministro da graça. Você vai encontrar conceitos da graça, você encontra, se você tiver com seus olhos iluminados pelo Evangelho. Quando você lê ali os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não são Evangelho, quando você lê aqueles livros históricos, você tiver com a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, você vai ver conceitos da graça. Mas Jesus, ele é ministro da circuncisão. Ele é ministro da lei. Ele ministrava os mandamentos. Ele ministrava para os fariseus. Vamos ver isso aqui na palavra? Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus foi ministro da graça, ministro da circuncisão, amados, por causa da verdade dos pais lá atrás, foi profetizado. Ele teve que cumprir com a sua palavra. Foi ministro da circuncisão, amados. Então, se você coloca o seu olho em Jesus de Nazaré, você está se colocando debaixo da lei. Se você coloca sua visão em Jesus Cristo, o Nazareno, você está se colocando debaixo da lei, debaixo da maldição.
Porque ele foi ministro da circuncisão. Porque Jesus se fez a maldição em seu lugar, em meu lugar, em seu lugar, em nossos lugares, amados. Para que você não passasse mais por aquele processo. Então Jesus se fez a maldição. Por isso que nós não podemos colocar os nossos olhos em Jesus de Nazaré. Porque se você coloca, você está se colocando debaixo da lei. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Vamos ver aqui, amados. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Jesus já nasceu debaixo da lei. Jesus veio para cumprir com a lei. Por isso que você não pode querer fazer o que Jesus fez. Você vê o povo aí preso ainda a Jesus de Nazaré, ao marido que está morto, querendo fazer aquilo que Jesus fez. Não, presbítero, deixa eu fazer o que Jesus fez, porque ele é o Filho de Deus, então eu tenho que fazer também. Jesus foi batizado, eu tenho que me batizar, presbítero. Então o seu olho, o seu entendimento, a sua visão está em Jesus de Nazaré, não no Cristo que ressuscitou. Porque Cristo, ele nos libertou da maldição da lei. Olha só. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu de uma maldição, amados. Que maldição? É a dupla maldição do Novo Testamento, que está lá que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele te livrou dessa maldição e você está querendo voltar para ela? Cristo te redimiu dessa maldição e você está querendo botar seu entendimento, a sua visão em Cristo de Nazaré? Se ele já te redimiu disso? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou-se a própria maldição em nosso lugar, amados. Ele se tornou a própria maldição no seu lugar para você não passar por isso, para você não ser maldito, para você não ser amaldiçoado. Cristo se tornou a própria maldição por nós. Porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Todo aquele que foi pendurado no madeiro é maldito. Então, para você não ser pendurado no madeiro, ele se pendurou por nós. Então nós pertencemos ao Cristo que ressuscitou, amados. Olha só como é interessante. Olha só, abençoados. Todos os eleitos de Deus pertencem ao Cristo que ressuscitou. Todos, não importa onde esteja, todos os eleitos de Deus pertencem ao Cristo que ressuscitou. Cristo ressuscitado é a única manifestação de Deus aqui nessa terra hoje, amados. Nessa nova aliança, nesse novo pacto. O Cristo que ressuscitou é a única manifestação. Não tem outra. Não tem outra. Cristo ressuscitado, ele é a única manifestação. Não é mais Cristo segundo a carne. Agora é o Cristo que ressuscitou. Então olha só como é interessante. Todos os eleitos, não importa aonde esteja, se está no legalismo, se está no ateísmo, no gnosticismo, na idolatria, na religião, não importa onde esteja, se é eleito, pertence ao Cristo que ressuscitou. O problema é a mente, amados, que está ligada ao marido que está morto. Eles pertencem ao Cristo que está vivo, mas o seu entendimento está ligado no marido que morreu. Estão ligados ainda em Jesus de Nazaré. E eles pertencem ao Cristo que ressuscitou. Olha só, amados, vamos ver isso aqui. Não está aqui no slide, mas eu queria ler com os irmãos aqui, esse versículo aqui, amados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Eu estava vindo aqui para casa agora, aí esse versículo veio na minha mente. Eu até falei com a pastora antes de nós começarmos o nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14.
Amados, olha só como é importante isso aqui. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a sua fé, amados. Se Ele não ressuscitou, acabou, queridos. Se você está num sistema religioso ainda, que eles estão pregando Cristo que morreu, que estão pregando Jesus de Nazaré, é vã a pregação. A fé deles é vã. Porque Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos em pecados ainda. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Se Ele não ressuscitou, então estamos em pecados. Então, amados, pertencemos ao Cristo que ressuscitou. Todos os eleitos nessa nova aliança, independentemente, amados, de onde que eles estejam. Se está na lei, se está no ateu, não independe, amados. Não importa onde eles estejam. Se está lá fora, se está aqui dentro, não importa. Pertence ao Cristo que ressuscitou. O que acontece é que a mente deles estão ligada ainda a Jesus de Nazaré. Por causa da religião. Por causa do sistema religioso. Então isso chama-se o quê? O que foi que Paulo falou? Adultério espiritual. Isso é adultério espiritual. Você está casada com o marido que ressuscitou e está com a mente no que está morto. Isso é adultério, amados. É isso que Paulo nos ensina. Adultério espiritual. Presbítero, como assim? Não entendi. Amados, olha só. Presbítero, é assim, porque Jesus foi batizado, eu tenho que me batizar. Então você está ligada ao marido que morreu. Que o batismo fazia parte da antiga aliança. Agora nós somos batizados em Cristo. Você viu como eles estão presos ainda ao sistema? Você viu como eles estão presos ainda a Jesus que morreu? Presbítero, mas Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Então você está ligado ao marido antigo. Jesus passou pelo deserto, eu tenho que passar pelo deserto. Porque Jesus passou pelo deserto. Jesus jejuou no deserto. Então tem que jejuar. Então a mente das pessoas estão ligada ainda a Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré lutou com o diabo. Ele pisou na cabeça do diabo. Ele aniquilou o diabo. Agora eu tenho que lutar com o diabo também nessa nova aliança. Então a nossa mente está presa ao Jesus de Nazaré. Por isso, amados, que nós temos que crescer em graça. Mas Jesus comeu a Páscoa, nós temos que comer Páscoa também. Então estamos presos a Jesus. Você viu como é importante? Você viu como é importante você se posicionar? Aqui, amado, lá na mente, queridos. Para você não estar em adultério espiritual. Paulo chama de adultério. Vocês já estão casados, a igreja, a mulher. A tipificação que Paulo fez, a metáfora, a mulher já está casada com o marido que ressuscitou. Você não pode mais querer voltar ao marido que está morto. Não faz sentido, amados. Por isso que nós devemos conhecer e viver conhecendo e viver aprendendo em graça. Porque o apóstolo Paulo fala assim, se vós se deixar circuncidar, Cristo de nada mais valerá. Acabou. Não tem mais valor Cristo para nós. Se você se deixa se circuncidar, se você deixa se seguir mandamentos, rudimentos, obras do antigo pacto, Cristo de nada mais valerá na sua vida. Às vezes você pensa que está andando, mas está com o freio de mão puxado. Quando você começa a conhecer, você solta o freio de mão, aí você vai, amados. Você tem que viver pela fé. Viver crendo no que Cristo ressuscitado falou, amados. Olha só aqui. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, não é isso? Versículo 2. Gálatas 5, versículo 2. Ouça bem o que eu, Paulo, vos digo. Caso se deixe circuncidar, olha só, Cristo de nada mais servirá. O que é circuncidar? É cortar o prepúcio? Amado, Paulo
Paulo está nos ensinando, se você se deixa se judaizar, começa a fazer os rudimentos, porque a circuncisão é o primeiro passo. Na época, a circuncisão, se você quer entrar para o meio judaico lá, primeiro passo, corta o prepúcio, não é isso? Faça a circuncisão. As outras coisas vão vir depois. Por isso que Paulo deu o exemplo da circuncisão. Se você quer comer a Páscoa, está se circuncidando. Quer jejuar, está se circuncidando. Quer pagar o preço? Quer ir para o deserto? Quer fazer jejum? Jesus fez 40 dias de jejum, não foi isso? Sem comer e sem beber. Quem é que consegue fazer 40 dias aí? Se quer cumprir a lei, que cumpra com toda a lei. Você viu como é importante, amados? Nós não podemos deixar, por causa da maldição do novo pacto, por causa da maldição do Novo Testamento, amados. Você tem que se desapegar, né? Desapega, né? Do Cristo segundo a carne. Agora se apega ao Cristo que ressuscitou, amados. Porque senão caímos da graça. Não é isso que Paulo fala? Vamos ver aqui. Cai da graça, amados, olha só. Gálatas 5, versículo 4. Olha só, se você procura se justificar pela lei. Ah, presbítero, mas a igreja lá perto de casa, lá, o pastor, ele é um homem de Deus. Mas aí, e a palavra é de quem? Se você se justifica pela lei, separado está de Cristo. Outras traduções ainda falam assim, da graça caíste. Não é isso? Olha só, amados. Ah, presbítero, mas meu pastor lá, pé de casa, ele batiza na água. Então quer se justificar pela lei? Está separado de Cristo. Está tentando cumprir com a justiça que vem da lei. Né? Por isso, amados, devemos crescer. Hoje, se você for observar, 90%. Um dia eu estava falando com a pastora, é 90%. 90%, amado. As pessoas estão com a mente ainda presa lá no sistema antigo, lá na lei, lá em Jesus de Nazaré, que Jesus fez isso. Eles estão presos ainda, aquilo ali ainda, amados. Eles não passaram para depois da cruz. Eles não estão vivendo o Cristo que ressuscitou, amados. Por isso que tudo está errado. Eu falei para a pastora uma vez, pastor, por isso que o povo está sofrendo, pastor. A mente aqui, ó, eles não conseguem reinar em vida, queridos. Porque ainda estão presos lá no sistema ainda. Não passaram para depois da cruz, amado. É importante, amado, você entender que o marido está vivo. Ele ressuscitou, amado. E ele está dentro de você aí agora. Então Jesus de Nazaré, ele foi ministro da circuncisão. Hoje fala-se muito da sua trajetória, não é isso? Quando você visita aí as igrejas, fala muito de Jesus andando sobre as águas. Isso é bonito, amado. Isso é maravilhoso, isso é lindo, amado. Jesus andando sobre as águas. Fala-se muito de Jesus curando o cego Bartimeu, queridos. Quem disse que isso é feio? É maravilhoso, amados. Isso é bonito. Jesus curou o cego de Bartimeu. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, não é isso que a Bíblia fala? Maravilhoso, amados. A trajetória de Jesus de Nazaré segundo a carne, rapaz, é a coisa mais linda que aconteceu. Por isso que está registrado nos livros históricos. Quem diz que é ruim? Quem diz que é feio? É maravilhoso, amados. Só que a sua percepção tem que ser no Cristo que ressuscitou. Nós amamos, nós respeitamos os ensinos de Jesus de Nazaré. Sabemos que Jesus é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus era o próprio Deus manifestado em carne, mas ele ressuscitou. João Batista quis impedi-lo. Jesus falou assim: calma, João Batista, calma. Convém que eu venha cumprir com toda a lei. João Batista quis impedir Jesus. Jesus falou assim: calma, João, deixa eu cumprir. Convém eu cumprir com toda a lei, com tudo aquilo que foi trazido por Moisés, amados. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Mateus, livro histórico, Mateus capítulo 3, versículo
15, queridos. Mateus 3, versículo 15. Respondeu Jesus: deixe por enquanto, João. Convém que eu faça cumprir toda a justiça. É a justiça que vinha da lei. Porque João falou assim: não, eu que preciso ser batizado por ti. João: não, João, você vai me batizar. E João Batista batizou Jesus, não foi isso? Mas João não quis. Então hoje nós vemos aí, amados, que ninguém fala da obra da ressurreição. Você anda por aí, você não vê ninguém falando de Jesus crucificado. Você não vê ninguém falando da graça, do evangelho. Eles falam da mistura, do que convém. Mas da obra da ressurreição, do tetelestai, é difícil você encontrar. É difícil você encontrar pessoas falando da obra. O que Jesus fez, amados, é bonito, é lindo, foi importante. As suas curas foram importantes. Os milagres, os feitos que Jesus realizou foi importantíssimo, amado, em todo o seu ministério. Mas a verdadeira obra foi na cruz. A verdadeira obra da ressurreição de Jesus foi na cruz. Jesus curou o cego Bartimeu. Você ganhou o que com isso? Alguém ganhou alguma coisa? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Você ganhou o que com isso? Nós ganhamos o que com isso? E aí, amados? A verdadeira obra foi na cruz. O que você ganhou? A gratuidade, justiça, paz, alegria, salvação, perdão, santificação, justificação, reconciliação. Tudo isso você ganhou na cruz, com a obra de Jesus. Então a obra de Jesus na cruz foi importantíssima, amado. Foi na cruz que Jesus aboliu o Velho Testamento. Essa semana eu falei para um rapaz. Aí ele falou assim: não, presbítero, Jesus não aboliu o Velho Testamento, não. Ele apenas cumpriu com o Velho Testamento. Olha só, amados. Se você compra um jornal de ontem, você vai ler? Faz sentido você ler esse jornal hoje? Um jornal da semana passada. Faz sentido você ler um jornal da semana passada com os acontecimentos que tem hoje? Foi o que aconteceu com o Velho Testamento. Ele foi abolido, amados. O próprio Cristo aboliu o Velho Testamento. Aí essa pessoa ficou nervosa. Só acalmou depois que eu mostrei na Bíblia. Você viu como é importante, amado, você se posicionar? Você viu como é importante o que está acontecendo aí fora, amado? As pessoas estão presas ainda ao Velho Testamento. Eles estão presos ainda a Jesus de Nazaré. Se agora nós pertencemos a outro. Se agora o poder de Deus é o Evangelho. O Antigo Testamento está abolido, amados. Vamos ver isso na palavra. 2 Coríntios, não é isso? Capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Amado, eu já li essa passagem aqui umas 40 vezes, mas nunca tinha visto isso. Olha só, amados, como é importante. Por isso que sempre nós frisamos: leia com cuidado, amados. Leia com atenção. O qual foi abolido por Cristo. O Velho Testamento foi abolido. Cristo cumpriu com a lei, aboliu o Velho Testamento, cravou na cruz, tirou de nós aquilo que nos condenava e ainda aboliu o Velho Testamento. Mostra isso aqui para a pessoa que está aí. Vai lá fora, mostra isso aí para você ver. Mostra aí para o sistema religioso que o Velho Testamento está abolido. O sistema não aceita, amado, isso aqui. Isso aqui é a verdadeira obra de Jesus Cristo na cruz. Ele aboliu o Velho Testamento. Cristo na cruz nos deu vida. Cristo na cruz iniciou uma nova criação. Vamos ver isso aqui, amados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele iniciou uma nova criação.
Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só como é interessante. As pessoas pensam assim: presbítero, agora eu estou na igreja, né? Então, eu não estou bebendo mais, eu não fumo mais, eu não vou mais para o shopping, eu não assisto mais Netflix. Eles pensam nisso. Eu fico dentro de casa, eu não vou no parque, eu não saio de casa. As coisas velhas já se passaram. Eu não visto mais bermuda, agora eu ando de calça. Isso era... Não é isso, amados, que a Bíblia está falando. O que se passou foi o antigo pacto, a lei. As coisas novas agora estão vindo. O novo caminho. O caminho novo, a graça. As coisas velhas ficaram para trás. Que coisa velha? A lei, amados. O sistema religioso ficou para trás. Não é os seus atos, não é o que você faz, amados. Isso é a obra da ressurreição. Foi isso que nós adquirimos na cruz. Essa é a verdadeira obra. Foi na cruz que Cristo aniquilou o diabo. Olha só, amados. Portanto, visto que os filhos, não é isso? Pessoas, vamos ver aqui. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou das mesmas condições humanas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder. Isto é, olha só, isso aqui é inaceitável aí fora. Aniquilou ou não aniquilou? Derrotou ou não derrotou? Derrotou o diabo, amados. Foi isso que Jesus foi fazer na cruz, querido. Ele aniquilou. Essa é a verdadeira obra da ressurreição. O que Jesus fez é bonito, é maravilhoso, amados. Curou os cegos, fez tudo. Mas a verdadeira obra da ressurreição é isso aqui. Essa aqui é a gratuidade. Isso aqui é o que está em você hoje aí, amados. Por isso que o chamado da graça é descansar em Cristo. É descansar. As pessoas aí fora não descansam porque tem medo do diabo, tem medo da morte, tem medo de tudo. O povo da graça é um povo que descansa, amados. O povo da graça é um povo feliz. Eles não têm medo da morte. Eles sabem o que estão fazendo aqui. Eles sabem por que está aqui. O povo da graça sabe para onde vai. Você já foi no enterro de um cristão da graça? Já foi no enterro? Quem já foi? Não foi não, ainda não. É diferente. Vai no enterro do religioso para tu ver como é que é. O povo da graça sabe, amados, por que está aqui, qual o propósito que Deus tem com ele aqui, para onde ele vai. É interessante isso aqui, é conhecimento, amados. Então, essa é a verdadeira obra da ressurreição. Olha só, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Fomos libertos, não é isso? Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós sabemos que o reino já veio. Nós sabemos que nós já estamos no reino. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas olha só, Cristo nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso aconteceu aonde? Na obra da ressurreição. Essa foi a verdadeira obra de Cristo, amados. Essa foi a verdadeira obra. Todas as pregações do apóstolo Paulo, ele sempre levava o conhecimento da cruz. Vocês já pararam para observar? Apóstolo Paulo sempre levava o conhecimento da cruz, os acontecimentos da cruz, a gratuidade de Cristo. Apóstolo Paulo não pregava Jesus de Nazaré. Você já observou isso? O apóstolo não pregava o Jesus histórico. Ele pregava sempre o Cristo que ressuscitou. Certa vez ele chegou à igreja de Coríntios e Paulo disse assim: nada me propus a saber entre vocês, senão o que ressuscitou, aquele que está crucificado, amados. Olha só, Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus a saber entre vocês, senão a este, o Cristo crucificado, não Jesus segundo a carne.
Paulo sempre pregava o Cristo que ressuscitou. Sempre estavam levando, amado, o entendimento ao eleito de Deus. O que acontece hoje é isso aqui. As pessoas pertencem ao Cristo vivo e estão com a sua mente ligada ao Cristo morto, ao Cristo segundo a carne, ao marido que morreu. Infelizmente, amado, essa é uma verdade hoje. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo da igreja gentílica, o apóstolo da graça, não enfatizava o ministério de Jesus. Jesus histórico, Jesus segundo a carne. Ele sempre, em suas pregações, era voltada para o Cristo que ressuscitou. As pregação do apóstolo. Olha só, amado, as pregação do apóstolo. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Olha o que Paulo prega. Não é Jesus histórico. Nós pregamos. Olha só. Pregamos o Cristo que crucificado. Não Jesus segundo a carne. Paulo nem conheceu Jesus segundo a carne. Paulo não andou com Jesus. Paulo não conheceu. Então Paulo não enfatizava, amado, esse ministério. Enfatizava o que Jesus fez na cruz. Então as suas mensagens eram levar o conhecimento, salvação, perdão, justificação, reconciliação, santificação. Era enfatizar a verdadeira obra da ressurreição, o tetelestai. Amada, hoje eu fui levar o carro na oficina, achei engraçado. Aí o mecânico falou bem assim, ele estava arrumando a roda do carro, né? É um carrinho que eu tenho lá em casa, para fazer corre mesmo. Aí ele arrumando a roda do carro, aí ele tirou o celular. Aí eu falei, tá mandando uma mensagem para a patroa, né? Ele, não, é porque eu recebi a oração de meio-dia. Eu falei, se a oração do meio-dia? É a oração do meio-dia. Já era 2h da tarde. Não, é porque essa aqui é a oração do meio-dia. Aí eu falei, abençoado, mas aí, isso aí é o que isso aí? É a oração do Pai Nosso? Não, é a oração do bispo, né? Do bispo da... Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, e ele é um rapaz muito nervoso, aquele senhor de idade mesmo, meio estressado, meio nervoso. Aí eu falei assim, abençoado, mas aí, lá não fala da graça não? Aí ele falou, não, lá não fala não. Aí eu fiquei pensando, não vou falar da graça para ele, sabe por quê? Porque ele era muito nervoso. Mas eu fiquei pensando, mas olhei assim, cara, oração do meio-dia. Você vê que os judeus, né? Eles oram 5 vezes por dia, cheio de justiça própria. É interessante isso, amados. As pessoas estão em fora, estão perdidas, queridos. Precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam. E é nós que vamos levar. Você sabia disso? Que é nós que vamos levar a palavra? Temos a internet aqui, abençoada. Porque se não fosse essa internet, amado, muitas pessoas não conheciam o Evangelho. Essa semana a pessoa falou assim, presbítero, quando é que você vai vir aqui em São Paulo? Vem aqui em casa, vem aqui na minha igreja. Eu fiquei pensando, olha só, amados, o poder da internet, queridos. A internet vai longe. E é nós que somos a peça, o instrumento, a carta viva, amado. É você. É nós que temos que levar a palavra. Esse entendimento do Evangelho. Então vamos entender. Devemos pertencer a outro, não é isso? Presbítero, mas a Bíblia não diz que Deus é um só? A Bíblia não fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então por que você está falando que devemos pertencer a outro? Vamos ver isso na palavra? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que o apóstolo Paulo diz que pertencemos a outro, se ele é o mesmo?
Porque, amado, Jesus ele é espírito. Então, se Jesus é espírito, Deus é espírito, não é isso que a Bíblia fala? Que Deus é espírito. Então, Cristo, Deus se manifestou em carne antes da cruz. Depois da cruz, Deus se manifesta em espírito. Mas é um só. Há manifestações que são diferentes. O Deus é o mesmo, amado. Deus não é carne, Deus é espírito. Há manifestação que são diferentes. Ele é o mesmo. Não é isso que a Bíblia diz? Então vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então é importante nós sabermos que o Senhor, Ele é espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores, amados, que adoram em espírito, não em carne. Adora em espírito. Jesus, Ele é espírito. Deus, Ele é espírito, amado. Então Ele se manifestou em carne. Então Jesus de Nazaré, Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. As manifestações que são diferentes nessa nova aliança. Essa semana eu ouvi um negócio engraçado, amados, que a pessoa falou bem assim: que Jesus veio numa cápsula. Para você ver, é engraçado. Jesus veio numa cápsula. Ele não veio em carne. Porque a carne tem um pecado. Mas eu falei, abençoado, quem gerou foi o Espírito Santo. Jesus não veio de José, foi o Espírito Santo que gerou. Não veio de Adão. Não, mas ele veio em cápsula. Então vamos ver aqui, amados. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida alguma, o grande ministério da piedade, Deus se manifestou em carne, amados. Foi em carne que Deus se manifestou. Esse é o ministério da piedade. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo inteiro, recebido acima da glória. Então Cristo, Deus, o próprio Deus, veio em carne, segundo a carne. Então o mesmo Espírito que estava em Jesus antes da cruz, está hoje em Cristo ressuscitado. O Espírito é o mesmo, amado. A manifestação que mudou, a manifestação que foi diferente, e isso foi profetizado nas Escrituras. Romanos 1, versículo 3, olha só. Romanos capítulo 1, vamos ler o 2 e o 3. O qual antes prometeu pelos profetas nas santas Escrituras. Quando a Bíblia fala de Escritura, amado, eles estão falando da Torá, do Antigo Pacto, eles estão falando do Testamento, do Antigo Testamento, não é isso? Então, o qual os profetas nas santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. Olha só, amados, Jesus nasceu segundo a carne. Jesus nasceu como, amados? Segundo a carne. Então, se continuar. Então, olha só, amados. É importante, é interessante que você mude a sua percepção de ver Jesus. A partir de hoje, muda a percepção. Começa agora a botar sua mente aqui, ó, no Cristo que depois da cruz. Começa a colocar sua mente agora no Cristo ressuscitado. Você não pode mais colocar o seu olho no Jesus segundo a carne, amados. Coloque o seu olho agora no Cristo que ressuscitou. Olha só o que Paulo nos ensina aqui. Já estamos encerrando, amados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Isso aqui é importantíssimo, amados. Anote aí, depois de você ler o contexto. Isso aqui é muito importante. Olha só. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda que tenhamos conhecido quem? E ainda que tenhamos conhecido Cristo, que veio da descendência de Davi segundo a carne, olha lá. Contudo agora, já não conhecemos desse modo. Que modo? Segundo a carne. Não conhecemos mais desse modo, amados. Isso é importantíssimo, isso aqui, queridos. Você agora conhecer Cristo que ressuscitou. Porque Jesus estava debaixo da lei. Jesus subiu no monte, Jesus foi batizado, Jesus foi levado para o deserto. Quem é Jesus para vocês aí? Quem é Jesus? É aquele que lutou com o fariseu? Que bateu de frente com os mestres? Quem é Jesus para você? Você já pensou? É o que subiu lá no monte? Não, amado. Jesus para você agora é o que ressuscitou. Cristo para você é aquele que está vivo. É aquele que te trouxe a gratuidade. Esse é o Jesus para nós hoje. Não conhecemos mais segundo a carne. Você percebe a gravidade? Você percebe, amados? O povo está casado com o vivo e estão com a mente no que está morto? Olha só como é grave. Não conhecemos mais segundo a carne. Olha só como é grave isso aqui, amados. Casa com um e pensa no outro. Adultério espiritual. Então, se você for ver aí fora, 90%, amados. É difícil. É difícil, querido. Por isso que Paulo chama a igreja de Coríntios de carnais. Porque a igreja de Coríntios estava ligada ao Cristo segundo a carne. Não é? Você viu a igreja de Coríntios? Paulo chama eles de carnais. Por quê? Porque estava com a sua mente voltada ao Cristo segundo a carne, querendo fazer todas aquelas cerimoniais, querendo fazer todas aquelas coisas. Paulo, o que eu pude trazer com vocês, alimento sólido, vocês não suportam alimento sólido. Vocês são crianças, vocês são imaturos. Porque a igreja de Corinto estavam debaixo do Cristo de Nazaré. Estavam casados com Cristo ressuscitado e praticando os atos do Cristo segundo a carne. Então, amados, vamos crescer nesse conhecimento, porque Ele é Espírito. Se Deus é Espírito, nós como adoradores, adoramos em quem? Segundo a carne? Nós adoramos em Espírito. Porque nós somos Espírito e Deus também é Espírito. O Senhor é Espírito e onde há o Espírito, há a liberdade. Então agora nós entendemos por que o sistema religioso, amados, tudo para eles é pecado. Olha só como é importante isso aqui. Deixa eu voltar aqui para o outro versículo. Para o sistema religioso tudo é pecado. Por que tudo é pecado? Eles olham, porque eles olham segundo a carne. Eles olham a inclinação. Eles olham para as falhas, para os defeitos do ser humano. Tudo é carne. Tudo para eles é pecado. Tudo para eles é diabo. Só que Paulo fala o quê? Assim daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nós não podemos conhecer o nosso irmão segundo a carne, amados. Não podemos, porque se ele é um eleito, o espírito dele está aperfeiçoado. Nós não podemos mais conhecer ele segundo a carne. O sistema fala o quê? Essa aí é uma prostituta. Como é que é? A prostituta é pombagira, não é isso? Que não está na Bíblia, eles falam isso. Então está olhando o nosso irmão segundo a carne. Esse aí é um bêbado. Estão olhando segundo a carne, amados. Daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne, amados. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, queridos. Mas esse aqui é um feiticeiro. Vai para o inferno. Então você está olhando segundo a carne. Não podemos olhar ninguém mais segundo a carne, amados. Porque agora nós temos a mente de Cristo ativada.
Porque se você for ver as obras da carne, heresia é obra da carne. Então se você pegar uma pessoa herege e uma prostituta e colocar na balança, para Deus, ó, pesa o mesmo peso. É o mesmo peso. O herege que está com o microfone e uma prostituta que está lá fora, para Deus, ó, pesa a mesma coisa. Tudo é obra da carne. Então a ninguém conhecemos segundo a carne. Você viu como é importante? Nós entendemos isso aqui? Porque se ele for um eleito, a pessoa que está lá fora, na bebida, com a sua carne ativada, bebendo, se ele é um eleito, o espírito está aperfeiçoado. Foi aperfeiçoado lá na cruz. Presbítero, isso aí eu não aceito. É o evangelho. Não podemos conhecer mais ninguém segundo a carne. Porque nós não sabemos, amados. Só Deus pode. Só Deus sabe. Ah, presbítero, então quer dizer que eles vão para o céu. A Bíblia fala que eles não herdarão o reino de Deus. Não é isso? Segundo a carne? Quem pratica as obras da carne? Lascívia, prostituição, vontades da carne, bebedice, glutonaria, o que mais? É uma lista imensa. Não herdarão o reino e não vai herdar. Se a Bíblia diz que não vai herdar o reino de Deus, não vai, amados. Reino de Deus não é céu. Reino de Deus é aqui. Céu é paraíso, amados. Ele não reina aqui, mas se ele morrer, se é um eleito, vai. Porque é filho. Está fazendo as coisas erradas, mas é filho, não deixa de ser filho. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Você acha que o ladrão da cruz fez o quê? Roubou balinha? Roubava só criança? Para ir para a cruz, amado, a pior coisa que você imaginar aí na sua mente, multiplica por 10. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo. Porque é filho, não importa o que a pessoa está fazendo. Por isso que precisamos levar o conhecimento da verdade. Então não podemos mais ver ninguém segundo a carne. E ainda que tenhamos visto Cristo segundo a carne, que agora nós não vamos ver mais Jesus segundo a carne, agora é Jesus o crucificado, Jesus que ressuscitou. Não conhecemos mais desse modo. Amém ou não amém? Graças a Deus. Então o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, que adorem na verdade, não é isso? Essa é o que Jesus busca, amados. Então nós não podemos mais colocar nossos olhos em Cristo segundo a carne. Respeitamos? Sim, nós respeitamos. Amamos o que Jesus fez? Amamos, amados. Sim. Tiramos ensinos de lá? Tiramos. Muitos ensinos. Com a mente, com o entendimento, olhos iluminados, você vê muito conceito do Evangelho lá em Cristo. Mas não podemos colocar o nosso olho em Cristo segundo a carne da forma prática. Se ele fez, eu vou fazer. Se ele praticou, eu tenho que praticar. Aí não, amados. Você vai se colocar debaixo de maldição. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Então, para nós encerrarmos, vamos ver aqui. Por que nós não devemos colocar nossos olhos mais? Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 3. Versículo 10. Porque os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por isso que nós não devemos mais, amados. Por isso que nós devemos agora colocar nossos olhos no Cristo que ressuscitou. Pertencemos a outro. Então, amados, aprenda a separar as manifestações de Jesus. A partir de hoje, todo dia, aprenda um pouquinho mais. Vamos crescendo em graça. Vamos crescendo no conhecimento. Vamos aprendendo a separar os entendimentos, amados. O que é Jesus, o que é Cristo, o que foi escrito para os judeus, o que foi escrito para os gentis. Vamos começar a se posicionar de uma forma correta, porque aí você vai ver o resultado do Evangelho. Quando você começa a se posicionar, você vê
o resultado do Evangelho na sua vida. Amém?